Sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, pessoal, hoje eu vou falar desse assunto bem interessante, que é o campo magnético da Terra. Antes de começar a provar para vocês de que a explicação para esse campo magnético não faz sentido numa Terra globo, e muito mais, e pelo contrário, ele faz todo sentido no modelo que eu defendo, que é o modelo de terra plana. Eu queria agradecer ao irmão Christian Soletti, que me ajudou bastante nesse estudo, agradecer também ao irmão Alê pela permissão de colocar um vídeo dele aqui, um pedacinho de um vídeo dele. Obrigado, tamo junto. O canal do Alê vai estar aí na descrição. Gostaria, o Terra Plana Evidências, ok? E a gente vai começar a falar um pouco, sem delongas. Vamos lá. A gente sabe, ninguém pode negar que a Terra possui, né, um campo magnético. Isso aí, quanto a isso, ninguém pode negar. Basta você pegar uma bússola, né, que a agulha dela, ela vai estar apontando sempre para uma determinada direção, né? Se a Terra fosse um globo, neste caso, a direção seria norte. Apesar de a Terra não ter, assim, na prática, no modelo do globo, não ter norte, não ter sul, não ter leste, não ter oeste, porque é uma bola, né? Uma bola vagando no espaço, ela não tem direção alguma. Já na Terra plana, ela possui uma direção certa, que seria o centro, né? E existe uma explicação do porquê que isso acontece, da bússola sempre apontar para o norte. Inclusive isso foi responsável por melhorar muito a questão das navegações, né? E tudo mais. Porque os capitães de navios daquela época de caravelas passaram a saber, né, a ter uma direção, saber onde é o norte, onde é o sul, é claro que as constelações ajudavam muito, assim como instrumentos depois como o astrolabe e tudo mais. Porém, a astrolabe, inclusive, que é um instrumento que mapeia o céu noturno baseado-se num plano, né? Então, na realidade, mas o assunto aqui não é esse, o assunto aqui é campo magnético. Então vamos lá. A gente sabe que existem alguns materiais que eles são magnéticos, né? No caso do ímã, e tem alguns metais que são ferromagnéticos, no caso do ferro, do níquel e do cobalto. E você sabe que também você pode gerar um campo magnético utilizando alguma força. Então, por exemplo, no caso vou colocar aqui o exemplo da hidrelétrica, né? Da usina hidrelétrica, ela utiliza a força da água ali para gerar as pás ali da turbina para fazer gerar o campo magnético, pela velocidade que as turbinas têm. Assim como na energia eólica, aí já é o vento que vai gerar um campo magnético, criando através daí a eletricidade. Você sabe também que, por exemplo, você pode criar eletromagnetismo através da própria eletricidade. Quando você tem um exemplo do medidor de luz, que eles tem umas bobinas, né, que ali vai criar um campo magnético induzindo, né, e aquele disco vai girar por indução eletromagnética, que vai fazer com que marque ali a energia na sua casa, né? Estou falando daquele medidor antigo analógico. Então, na realidade, é necessário ou você tem os materiais que são magnéticos, ou é necessário gerar alguma força, né, para que se crie um campo magnético, existir alguma força, alguma ação. Então, na realidade, no modelo de Terra Globo, o que você tem de explicação para o norte magnético da Terra é algo assim que não faz sentido nem fisicamente. É impossível fisicamente como eles explicam que a Terra gera o campo magnético. E eu vou explicar por quê. Segundo eles, a Terra cria esse campo magnético pelo fato de ter em seu núcleo, né, níquel, ferro e níquel, né, em estado ali fundido em estado líquido, e cuja temperatura desse núcleo da Terra, a temperatura ela é de hoje. Eles acreditam que seja de 6.000 graus Celsius, ok? A temperatura do núcleo da Terra. Então é ali materiais como ferro e níquel fundido a 6.000 graus. E eu vou te dizer por que isso não pode gerar magnetismo. Porque esses metais, fisicamente falando, existe uma coisa chamada a temperatura de Curie, né? Que foi um teste que esse cara fez para mostrar que materiais que são magnéticos, mas quando eles atingem uma determinada
uma determinada temperatura, eles perdem essa propriedade magnética. Inclusive existe uma tabela aí, né? Você tem, por exemplo, aí até qualquer um pode procurar na internet, você vai ver que materiais a uma determinada temperatura, aquecidas, eles perdem completamente a propriedade magnética. No caso do ferro ali, a 770 graus Celsius, ele já perde a propriedade magnética. Aí tem de vários ali, níquel, cobalto. Então jamais esses materiais a uma temperatura de 6.000 graus Celsius, eles gerariam campo magnético algum. Então existe prova empírica disso? Eu posso experimentar? Pode. Qualquer um pode experimentar. E eu peguei um vídeo aqui lá do canal do meu irmão ali, do Terra Plana Evidências, fantástico, explicando isso e mostrando empiricamente os materiais perdendo o magnetismo, as suas propriedades magnéticas através do aquecimento. Eu vou colocar aí para vocês, tá? Só um minutinho, a gente vai ver e vocês vão ver empiricamente que isso ocorre. Vamos lá. Como vocês puderam observar, realmente, empiricamente, né? O material ali, ele perde o magnetismo quando ele é aquecido, e quando ele começa a voltar à temperatura normal, a perder, a diminuir a temperatura, ele volta, a propriedade magnética dele retorna ali, e isso pode ser provado empiricamente. Então, impossível, tá? A Terra, globo, com o núcleo composto de ferro e níquel a 6.000 graus, jamais geraria o campo magnético, porque perderia as suas propriedades magnéticas, e isso é fisicamente impossível, e é mostrado empiricamente para vocês. Isso é ciência de verdade, é ciência observacional e empírica, né? Agora, aí, claro que vai haver a pergunta, né? E como funcionaria na Terra plana? Bem, eu expliquei um pouco, né, sobre propriedade magnética, como é gerado um campo magnético, e falei que uma ação, ela realiza isso. Nós temos o caso de um Sol na Terra plana, nós temos um Sol elétrico e uma Lua. Os dois geram energia, e ao fazer o giro, né, ali, numa alta velocidade, tanto o Sol quanto a Lua, ele realizaria a criação desse campo magnético, ok? E por que ele aponta para o centro, né? Por que o Sol girando ali no sentido horário ali, né? Sol e Lua girando no sentido horário. Porque essa força magnética, essa energia que é gerada pelo Sol e pela Lua girar na Terra plana, por que aponta para o centro? No caso, o centro, na Terra plana, o norte é o centro. Então a bússola sempre apontaria para o centro, não importaria onde você estivesse. Por quê? Fisicamente falando, nós sabemos que existe a força centrípeta, né? Que é essa força que, quando é realizado um giro, seja lá, a força, a intensidade dessa força, a direção dessa força é feita para o centro quando se gira no sentido horário, ok? Então tem até as imagens aí, chamamos essa força de força centrípeta. Então, quando você gira um material numa velocidade, numa grande velocidade no sentido horário, essa força tende a ir para o centro, completamente. Então é fisicamente possível, tá? Sol e Lua, geradores de energia, ao girar no sentido horário, empurrar esse campo magnético para o centro da Terra. E assim como na Terra plana o norte é o centro, por isso a bússola, não importa onde você esteja, sempre vai apontar para o centro da Terra plana. Então, mais uma vez, a Terra plana dando uma coça em relação ao globo, na questão de poder se provar quando algo é verídico ou não. Então, na questão do campo magnético que a Terra gera, que na realidade não é a Terra que gera, é o giro do Sol e da Lua, a Terra plana podendo ser provado empiricamente, podendo ser provado fisicamente, já na Terra globo não fazendo sentido nenhum, não sendo possível fisicamente, não sendo possível empiricamente, muito pelo contrário, sendo provado de forma observacional que seria impossível a Terra gerar campo magnético
com esses materiais, a essa temperatura, sem propriedades magnéticas quando eles perdem, né? Quando superaquecidos, né? Aí a gente podendo mostrar isso para todo mundo. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que Global Lore chora, meu mano. Grande abraço, pessoal.